Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga no Enem. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e hoje quem está aqui comigo é a Aline. Oi, Aline, tudo bom? Bom, nós vamos continuar falando sobre genética na aula de hoje. Se você perdeu as primeiras aulas sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, corre lá no site do Se Liga na Educação, que nossas aulas, tanto essa quanto todas as outras, estão disponíveis para você visualizar. Bora lá então para essa aula, pessoal? O tema da nossa aula de hoje é herança mendeliana. E para isso nós vamos então trabalhar as leis de Mendel e conhecer algumas variações da primeira e também da segunda lei de Mendel. Para entender um pouco mais a questão dessas variações, como que essas variações são aplicadas no Enem, eu trouxe uma questão que fala justamente sobre isso. Eu não trouxe uma questão do Enem, eu trouxe uma questão de vestibular, de 2009. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Desta forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é: letra A, 100% de anões, B, 100% normais, letra C, 33,3% de anões e 66,7% de normais. Letra D, 46,7% de anões e 53,3% de normais. Ou letra E, 66,7% de anões e 33,3% de normais. Bom, pessoal, quando a gente fala, das variações, quando a gente fala de característica genética, essas características, elas podem ser de forma de interação gênica. O que isso significa pra gente? É quando dois ou mais alelos determinam uma única característica. Então, eu vou ter diferentes alelos, alelo 1, alelo 2 e alelo 3, determinando pra gente uma característica. E eu posso ter o inverso disso, quando, por exemplo, ocorre a capacidade de um gene determinar diferentes características, que é o oposto da interação gênica, que é chamado de pleiotropia. Então, a pleiotropia é a capacidade de um alelo determinar mais de uma característica. E um dos exemplos que eu trouxe aqui é a fenilcetonúria, que é uma doença, que pode ser considerada uma doença grave, que o feto pode adquirir ainda durante a gestação. E ela é caracterizada pelo seguinte: nós vamos ter, deixa eu pegar minha caneta aqui, nós vamos ter um bloqueio, da ação de uma enzima. Então, a fenilalanina, ela é uma enzima que, após quebrada, ela vai ativar e virar tirosina, que pode ter diferentes características no nosso organismo. O problema vem quando eu bloqueio, a hidroxilase da fenilalanina, eu vou transformar isso em outros fenótipos. O que pode acontecer? Então, no normal, a tirosina, a enzima B-tirosinase, vai gerar pra gente melanina, que é o pigmento que dá à pele a cor e ao cabelo. Se eu tiver o bloqueio, eu não vou ter essa geração da melanina normal. Eu vou ter o albinismo, com pouca pigmentação na pele, cabelos e olhos claros e problemas de acuidade visual. Agora, eu posso ter também aqui, a enzima C, a tiroxina, que é um hormônio produzido pela glândula tireoide, que, se ela não for produzida, nós vamos ter o cretinismo, que é o retardo geral do desenvolvimento. E, por fim, eu tenho aqui a enzima D, que vai produzir ou vai ativar a produção de adrenalina, que é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. Se eu tiver o bloqueio aqui da fenilalanina,
eu vou ter a diminuição dos níveis de adrenalina no organismo. E, por fim, quando ocorre, né, o bloqueio e a fenilcetonúria vem a acontecer, ela faz com que ocorra um desvio metabólico. Então, substâncias derivadas da fenilalanina não são transformadas, elas vão ser acumuladas no organismo, no sangue e também no líquido cérebroespinhal. Geralmente é feito, né, o teste do pezinho para poder verificar se tem a presença desse líquido. E a fenilcetonúria, gente, ela pode vir a causar lesões no sistema nervoso central do indivíduo, na formação, né, da mielina dele, distúrbios neurológicos, redução dos níveis de serotonina, que é um neurotransmissor, está até interligado com a depressão. As condições, né, todas elas descritas aqui, podem ocorrer após o bloqueio da quebra da fenilalanina em tirosina. Então, quando eu tenho esse bloqueio, eu posso ter a fenilcetonúria, mas eu também posso ter esses outros perfis aqui. Ou seja, um gene, né, uma proteína, que é o produto desse gene, ela vai determinar para a gente várias características diferentes dentro de um mesmo espectro, tá? Bom, um outro exemplo de pleiotropia são os genes letais. E a questão que eu trouxe do vestibular fala justamente sobre a acondroplasia. A acondroplasia é uma condição que pode ter um gene letal. E como que isso acontece, né? Durante a embriogênese, eu posso ter a acondroplasia. Se isso acontece, né, durante a infância, eu vou ter a distrofia muscular de Duchenne. E no adulto, a doença de Huntington, perdão. E aí, gente, esses genes provocam a morte do indivíduo. Quando eles entram em homozigose, eles podem provocar a morte do indivíduo. Como que isso ocorre? Ocorre por causa da dominância desse gene. Então, olha só. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Quando eu tenho, né, o cruzamento, ou seja, eu tenho um indivíduo heterozigoto para característica, que cruza com outro indivíduo heterozigoto para essa mesma característica, eu vou ter a prole formada por um azão, um azão, azinho, outro azão, azinho, outro azão, azinho, outro azinho, azinho. Esse azinho aqui é um indivíduo normal, ele não vai ter nenhuma característica, né, de acondroplasia. Mas o indivíduo que é heterozigoto, ele vai ter a acondroplasia, que é o nanismo. Já se ele tiver azão, ele vai ter a letalidade nesse caso. Então, o indivíduo, ele não tem como sobreviver por causa da letalidade genética quando nós temos a dominância de um gene letal. Então, esse gene, se ele aparecer em homozigose, nós vamos ter morte do indivíduo, tá? Então, azão, característica a morte do indivíduo, azinho, indivíduos acondroplásicos e azinho, todos os indivíduos que são normal. Para esse caso aqui, vocês lembram lá na segunda lei e na primeira lei de Mendel que nós estudamos que para que seria a proporção de 1 para 2 para 1, proporção genética? Pois é, nesse caso aqui não vai acontecer. Por quê? No primeiro caso que a gente tinha a segunda lei de Mendel, que teríamos o indivíduo primeiro vivo, né, que é o azinho, aqui no caso da letalidade nós não temos esse indivíduo vivo. Então a proporção passa a ser somente dos indivíduos vivos, que é 2 indivíduos azinho para um indivíduo azinho. Então a proporção fenotípica final vai ser de 2 para 1. 2 indivíduos acondroplásicos para um indivíduo normal. E isso aqui gera uma outra informação para a gente, que indivíduos acondroplásicos podem sim gerar indivíduos normais, tá?
Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só apagar meu quadro para a gente dar sequência. Bom, então o gene letal não entra na proporção fenotípica porque ele é letal. Fica aí o recadinho para vocês, tá? Voltando então para a questão do vestibular. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla, conforme aquele exemplo que a gente acabou de mostrar aqui para vocês, ó. A homozigose dominante causa a letalidade do indivíduo, né? Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é, se o casal é acondroplásico, vamos voltar aqui só para a gente poder ver, ele tem que ter heterozigose, né? Ele vai ter a característica aqui do azão e o gene azinho. Então, vamos lá, para a resolução dessa atividade. Como os indivíduos da questão são heterozigotos, né? Azão, azinho, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente poder fazer novamente o cruzamento. Só um minuto. Vamos lá. Então, eu tenho 2 indivíduos, azão, azinho, azão, azinho. Se eu fizer esse cruzamento, eu vou ter um indivíduo, azão, azão, um indivíduo, azão, azinho, mais um indivíduo, azão, azinho e outro indivíduo, azinho, azinho. Nesse caso ali, como nós já vimos, o azão, morre, é letal, porque é um gene letal, quando ele aparece em dominância, o indivíduo morre. E vamos ter 2 indivíduos acondroplásicos para um indivíduo normal, né? Então, os homozigotos para acondroplasia vão morrer, homozigotos dominantes. Sendo assim, azão não sobrevive. Haverá, portanto, 2/3 de anões e 1/3 de indivíduos normais. Como que eu sei isso? Eu não posso considerar o azão. Se eu não posso considerar o azão, a proporção já não é mais aquela esperada de 1/2/1. Eu vou ter somente a proporção de 2/1. Então, de 100%, né, desses indivíduos, 33,3% vai ser um indivíduo normal, porque ele não vai ter acondroplasia, e 66,6 ou 0,7 vai ser de indivíduo acondroplásico. Então, vamos ver para a resposta aqui, ó, exatamente. Na letra E, 66,7% de anões e 33,3% de indivíduos normais, né? Transformando essa probabilidade de 2/1, se eu levo em consideração 100%, né? Os indivíduos, eu divido para 3 totais de indivíduo aqui, ó, 2 mais 1, vai dar 33,3 normais, 66,7 ou 2/1 indivíduos. 2 acondroplásicos, 1 indivíduo normal. Essa, então, é a resolução da questão da Universidade Federal de Goiás. Vamos para outra atividade para a gente poder entender ainda mais e reforçar o conhecimento sobre interação gênica e como que isso é aplicado nas atividades, no Enem, nas provas ou outros. Então, vamos lá. Uma questão da FATEC. Pares de genes com segregação independente podem agir conjuntamente na determinação de uma mesma característica fenotípica. Este fenômeno é conhecido como letra A, interação gênica, letra B, epistasia, letra C, herança quantitativa, letra D, poligenia ou letra E, dominância completa. Bom, nesse caso aqui, a gente tem um caso clássico de interação gênica, né?
Como eu falei lá no início da aula, a gente tem um mesmo alelo ou vários alelos gerando uma mesma característica. Quando você tem um ou mais alelos com a mesma característica, nós vamos ter interação gênica. E o contrário disso seria a pleiotropia. Lembram que a pleiotropia a gente tem um gene, né, com várias características. É o contrário da interação gênica. Várias características, vários alelos determinando uma mesma característica. Bom, então a resposta dessa questão aqui da FATEC seria interação gênica, né, na qual um conjunto, né, de características são determinados por diferentes alelos ou genes que se segregam de forma independente. E nós já vimos que na segunda lei de Mendel é que se aplica isso, em que os genes vão se segregar separadamente, ou seja, de forma independente. Beleza? Vamos para mais uma questão? Essa questão aqui está lá no site do Mundo da Educação. Uma interação gênica é denominada de não epistática. Quando? Letra A. Um alelo impede a expressão do outro. Letra B. Ocorre a interação entre genes, mas não há impedimento da expressão na expressão de outro. Letra C. Ocorre a interação entre genes e apenas um vai ser expresso. Letra D. Ocorre a interação entre genes, porém, o indivíduo é geneticamente inviável. E letra E. Um alelo condiciona a ação do outro. Então, aqui, com relação à interação gênica, é denominada de não epistática quando, vamos lá, ocorre a interação entre genes, mas não há impedimento na expressão de outro. Por quê? Porque na interação gênica, quando eu tenho um gene que inibe a expressão de outro, eu vou ter caso de epistasia, né? Então, na epistasia, sim, a gente tem a questão de um gene inibindo o outro. E é tema da nossa próxima questão aqui, ó. Em uma interação gênica epistática, ou seja, se eu tenho epistasia dentro da interação gênica, eu vou ter um gene inibindo a ação de outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma característica, uma cor das penas de uma galinha, uma branca é determinada, por exemplo, por cesão, a colorida por cesinho. E o gene isão é um gene epistático, então se ele aparece, ele inibe a coloração, ele vai inibir essas outras características, tanto branco quanto colorido. Então, se ele aparece, ele inibe o outro. Então, em uma interação gênica epistática, o gene que é inibido recebe a denominação de resposta hipostático. Por quê? Se ele é o inibido, ele vai sofrer a ação do gene epistático. Muita gente confunde e coloca essa questão aqui, ó, de cara. Já fala gênica epistática, já vai lá e marca o epistático. Não, o epistático, pessoal, é aquele que inibe. No caso do hipostático, é o gene que está sendo inibido nesse caso, entendeu? Bom, essa foi então a nossa última questão. As nossas referências, né, estão aqui. Se por acaso ficou alguma dúvida com relação à interação gênica ou à pleiotropia, pode mandar para a gente aqui no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder sanar e esclarecer toda dúvida. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardo vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau!